Está começando o Thaisa Pode. Esse episódio promete, gente. Olha, se você quer saber mais sobre felicidade, eu estou aqui com a pessoa certa. Antes de apresentar a minha convidada mega especial do dia, eu quero agradecer o meu patrocinador, Ateliê da Nata, que é realmente maravilhoso. E eu amo e como aqui sempre para vocês sentirem essa crocância dessa massa folhada que só o Ateliê da Nata tem. Se você tá curioso e quer saber mais, gente, tem o QR Code aqui na tela. Se você quer empreender, realmente começar a fazer pastel de nata, porque não tem muito, viu? Você não consegue encontrar pastel de nata bom em vários lugares. Então, você quer dar uma reviravolta na sua vida, empreender, fazer direito, saber a técnica certa, daquela massa que só o Ateliê da Nata sabe fazer, então tá aqui disponível pra você com um custo baixíssimo. Entra no QR Code pra você entender mais. E eu trouxe aqui pra minha convidada, óbvio, um pastel de nata. Mas antes eu quero que vocês conheçam essa maravilhosa, que, gente, né? Eu já comecei o podcast aqui, ó, com o sorriso lá na orelha. Todo mundo fala que eu sou alegria e felicidade. E eu encontrei uma pessoa que é especialista na felicidade. Eu tô aqui com Sandra Teschner. Perfeito! Arrasou de cara! Yes! Eu fiquei ensaiando esse nome. Eu falei, se eu errar, eu falo Sandra. Teschner. Sandra Teschner. Bem-vinda, meu amor. Muito obrigada. Tô muito feliz e muito honrada de ter você aqui. Eu também, tô muito feliz. A Sandra foi na Rede Vida, gente. Pra quem não sabe, eu faço apresentação de merchandising lá na Rede Life. E aí a Renata conheceu você e falou, pelo amor de Deus, você precisa entrevistar a Sandra. E ela me passou seu contato e eu fiquei... Sabe quando dá aquela sintonia? Eu me apaixonei por ela de cara, não conhecia pessoalmente. Comecei a seguir no Instagram e foi aquele amor à primeira vista. Verdade. Ela não é só especialista em felicidade, gente. Ela é mestre em psicologia. Positiva e organizacional. E dá cursos e muitas coisas. Essa mulher é um fenômeno. E a gente vai descobrir tudo isso. E uma coisa muito importante, ela é baiana. Agora a primeira pergunta é... Existe um baiano que não seja feliz, Sandra? Opa! Existe, tá, gente? Bora! Existe, bora! Assim, o baiano, ele é alegre. Alegria e felicidade não são sinônimos, são coisas diferentes, né? Nunca parei pra pensar nisso. Pois é, acho que a maior parte das pessoas nunca parou pra pensar nisso. E na verdade, seria só semântica se não fosse importante pra gente saber definir o que é o quê. Porque a partir daí a gente consegue entender como que eu construo uma felicidade verdadeira, duradoura. Porque, veja, alegre nós estamos. Mas, eventualmente, eu tô triste mais tarde. Sim. E daí? Mas eu continuo sendo uma pessoa extremamente feliz. O contrário da felicidade não é a tristeza, tá? É a apatia. Então, assim, a gente pode estar triste e ser feliz. Eu sou feliz sempre. Essa história de que ninguém é feliz o tempo todo... Eu diria que eu também sigo. Nós somos. Mas isso não impede. Na verdade, eu ensino para muitos felizes de verdade, de plantão, que eles assumam essa outra parte deles. Porque eles até vivenciam, mas eles têm medo da crítica alheia. Porque não é nem crítica, é que as pessoas fazem uma cobrança em cima de você. Você? Sim, eu. Chorando, me descabelando. Que bom que a química do meu corpo está funcionando para aliviar a minha dor. Porque o fato de me fazer feliz não me fez alguém imune a dores. Só me deu uma musculatura emocional tão bem treinada que, obviamente, dói menos ou me atinge muito menos do que atinge a maior parte das pessoas. E esse é o seu trabalho, de treinar essa musculatura. Exatamente. Esse é o trabalho. É de treinar essa musculatura emocional para que as pessoas, de fato, consigam fazer alguma mudança por dentro. Porque o mundo lá fora, a gente pode mudar mudando como a gente age, como você age, cada um de nós mudando, fazendo a nossa parte. Mas eu não tenho como mudar o mundo lá fora. Apertei um botão, mudei o mundo lá fora. Não tenho só como. muda a gente, né? Não consegue mudar o outro. Mas o mundo aqui dentro, ele depende de mim, né? E esse mundo é que a gente aprende a usar as ferramentas corretas, a entender como a gente funciona já no início e a partir daí. E só para finalizar a questão do baiano, né? Porque vai que meus baianos amigos estão me assistindo e dizendo o quê? E eu vou te falar por que eu perguntei, porque, gente, todo baiano que eu conheço seja bem-vindo. Eu cheguei na Bahia, era assim, ó, seja bem-vindo. Eu ia com um sorriso no rosto, eu falo, oh, meu Deus, que coisa linda. E é claro que isso estimula a felicidade. Sim. Isso estimula. Por quê? Porque, vamos dizer o seguinte, uma parte da nossa felicidade, segundo a ciência, ela
ela vem de uma herança genética. Inclusive, tem uma coisa bem interessante, que a professora Moore, que fez aí essa conta de que 50% é genético, 40% a gente aprende, 10% são circunstâncias da vida, ela resolveu descontinuar essa fórmula, não porque a fórmula esteja errada, mas porque as pessoas, mais uma vez, entendem errado, interpretam errado o que isso quer dizer. Antes se pensava que felicidade é quase um dom, né? Nós temos, outros não. Mas não é verdade. Então, existe uma herança genética assim, se essa proporção é 50, 30, 40, 10, não interessa. Existe uma herança genética assim. E essa herança genética é o mesmo, eu dou de exemplo muitas vezes para meus alunos, você tem aquela amiga que come, não engorda uma grama. Tem essa amiga. Eu acho que eu só saí, viu? Eita! Falando em comer, eu já abri aqui o seu pastel de nata pra você degustar. Mas ainda que você coma e não engorde uma grama, ainda assim, essa comida que você está absorvendo, ela pode aumentar o seu colesterol. Total. Então, você pode ter um mega metabolismo, açúcar no seu sangue, mas você pode ter outras consequências disso. E outra pessoa que eu tenho alunas que dizem assim, eu sei quem é esse povo, porque eu sinto o cheiro de doce, eu já engordo. Mas essa que sente o cheiro de doce e já engorda, ela pode ter o mesmo peso, ou ela pode ter a mesma capacidade física, o que quer que seja da outra, ela só vai ter que se esforçar mais. Como tudo na vida, gente. Digamos que seja um ponto forte, é algo que te ajuda, que te empurra nessa direção. Por outro lado, as pessoas podem ser extremamente alegres e extremamente ansiosas. Eu conheço muito baiano alegre, nessa paz, mas por outro lado, aqui dentro, são extremamente ansiosos, sim. E ansiedade, nós somos o país mais ansioso do planeta Terra. Não sei se as pessoas sabem. Sim. Segundo a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, né? Eu não sabia. Nós somos o país mais ansioso do planeta Terra. E quando eu digo isso, por exemplo, em treinamento... Brasil! Brasil, acorda, Brasil! Né? Sabe o que as pessoas dizem normalmente? Eu não percebo que elas ficam chateadas com essa informação. Sabe por quê? Porque nós temos a ideia equivocada de que ansioso é porque a gente faz tudo ao mesmo tempo. Não. Ansiedade significa que nós temos uma bomba relógio dentro da gente e nós estamos permanentemente em situação de lutar ou fugir, lutar, fugir. Você está em risco o tempo inteiro. E o que efetivamente mais mata no planeta Terra? Doenças cardiovasculares. E de onde vem? De ansiedade. Então a gente precisa ter cuidado. Então falar de felicidade não é só falar de quanto mais a gente se diverte, né? Ou de quanto a gente dança samba, ou tá no axé ou não, né? Sim. É de saúde mesmo, né? Quanto de saúde eu coloco em tudo isso? Meu coração tá em paz? Porque não adianta só também eu ser alguém extremamente sorridente e tão breve eu deixei Thais. Não sei, achei que Thais me olhou muito estranho. Porque as pessoas são assim, né? É verdade. Meu Deus, porque daí é alguma coisa dentro. Exato. Sandra. É uma construção que vai acontecendo, então a pessoa tem aquele pico e cai. Pico e cai. Mas eu sou... Tem gente que fala assim pra mim, olha, eu nem preciso disso porque eu sou extremamente feliz. Não, fique tranquila, até porque é pra você também aprender a ensinar. Porque não adianta só eu dizer, olha, eu sou feliz, passa aqui um pouquinho, alisa aqui pra ver se passa. Se fosse assim, né, todo mundo tá um pouquinho aqui. Já pensou se fosse assim? Porque daí tem aquela questão do dom que você falou. Algumas pessoas já têm com um pouco mais, outras mais. Tem uma herança genética. Dá pra treinar. Realmente. Não, quando você chega num ambiente, eu não tenho dúvida que você alegra o ambiente, né? É o que dizem. Então, eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Porque é algo que eu posso dizer que eu vivencio isso também. Mas e quando a gente sai? O ambiente continua? Por quanto tempo mais? Então, eu preciso ajudar a transformar esse ambiente. Então, até hoje se fala muito, né? Eu trabalho muito isso, felicidade no trabalho, felicidade nas organizações. Então, eu dou treinamento do Sebrae à favela do Paraisópolis. Você tava lá? Feliz, eu tava lá ontem. Eu tava lá no G10, né? No pavilhão do G10, com as líderes comunitárias, nos Estados Unidos, na Alemanha, né? E quando que partiu? Quando que foi o start? Você nasceu e falou, vou trabalhar com felicidade. Não, você fez outras coisas. Não, fiz muitas outras coisas. Essa sua Vamos dizer o seguinte. Caminhada. Essa caminhada, eu diria que principalmente em tudo que eu fiz, hoje eu entendo que tinha aspectos que são absolutamente correlacionados com a felicidade. Então, por exemplo, um aspecto social.
o aspecto inclusivo, o aspecto de diversidade, de aceitar as pessoas como elas são, né? De, por outro lado, colocar esforço para ajudar de fato, ser voluntária. Então, isso são características que, além de ser muito comum na minha família, é algo que sempre me representou muito. Eu só não sabia que eu poderia unir tudo isso como um passo a passo, organizado e intencional, para que deliberadamente eu pudesse buscar o que faz bem para mim, o que faz bem para os outros. Então, o aprendizado disso veio de uma maneira meio dura, né? Eu tive uma experiência quase morte. Você tá brincando? De fato, eu dei um passeiozinho por lá. Gente, é unânime, né? Que todo mundo que dá uma reviravolta na vida passa por um momento assim de... Toda vez que eu conto isso, tá? Eu tenho que fazer uma ressalva, porque os meus amigos da vida inteira, eu sou essa pessoa que tem amigo desde 5 anos de idade. Eu amo. Né? Você sabe. Então, assim, tenho amigo do tempo que morei na Alemanha, tenho amigo de toda parte do mundo. Todo mundo fala, isso é um absurdo, você fala isso. Você sempre foi essa pessoa feliz, diferente. Então, assim, eu realmente, eu não acho que isso me fez mudar em relação a nada disso. Eu diria que eu tive a oportunidade de organizar. Total. De usar a favor do outro que você já tinha dentro de si. De mim e outra coisa, e até pra mim mesma, né? Porque eu fazia aleatoriamente, né? Onde a gente coloca o foco, esse foco expande. Então eu fazia, mas eu não sabia por que eu estava fazendo. Né? E comece pelo porquê. Né? Uhum. Por quê? Por que eu tô fazendo isso? Porque essa sou eu, isso me representa, porque isso me define, porque eu gosto de ser assim. Então, assim, eu sempre fui extremamente social. Se alguma coisa deu certo, eu preciso distribuir, eu preciso compartilhar. São características provocáveis para você ser mais feliz. Muitas vezes eu tenho pessoas que chegam para mim com histórias assim, de família. Eu não faço atendimento no sentido de psicólogo, terapia, nada disso. Mas em termos de mentoria, às vezes eu faço família. Que chega para mim com um problema, pessoas que são extremamente ricas, milionárias. Eu tenho um cliente bilionário, ok? Mas que tem 2 filhos que são extremamente infelizes, essa é a verdade. São extremamente infelizes. Sim. E esse extremamente infeliz precisa de um remédio urgente. Eu descubro quem são eles e coloco eles para serem voluntários. Porque esse é Rivotril na veia. Desde que a gente consiga encontrar algo que fale com o talento dessa pessoa, desse jovem, mas que ele entenda assim, isso aqui que você está fazendo é tipo, a gente está trocando medicamento. Total. Por atitude. Uhum. Mas quando você começa a se voluntariar em algo que fala com você, o que você sente ao ver o progresso do outro, ao ter ajudado a salvar uma vida ou vidas, é algo tão maior do que nós. Que você acessa não só a química perfeita do seu corpo, mas você acessa tudo o que você precisa para realmente se sentir duradouramente feliz. Porque você tem sentido na vida, você se relacionou positivamente, qualitativamente com as pessoas e você está gerando emoções positivas o tempo inteiro. Então, esse triângulo aqui se retroalimentando, não tem erro. Então, você se sente bem. Então, volta, né? E vai. Vai voltando, você vai seguindo. Às vezes, esse tá mais em cima, esse tá mais embaixo, mas você retroalimenta. E o que acontece na pirâmide normal é que você quer coisas e você alcança coisas. Aí os pais dizem, não, mas a gente dá super amor. Mas não é sobre o amor que você dá. É o amor que ele não precisa conquistar. É o que ele não precisa conquistar. Não fomos feitos para isso. Nós precisamos dessa conquista. Então, a primeira dica você já deu, né? Que já ajuda... dei. Eita, Glória! A primeira já foi. Glória, já pega a caneta e o papel, já fica aqui. Fica atenta, porque a bicha é ligeira. Eu já captei, hein? Captou, né? Ajudar o próximo, né? Ajudar ao próximo, se voluntariar. Mas muito importante, não é pelo próximo só que você está fazendo isso. Eu só peço que a gente reverta essa equação e entenda de fato do que a gente está falando. É comprovado que quando eu tenho uma atitude positiva em relação ao outro, eu impacto, primeiro, né, ao outro. Sim. Né? Ele vai ter uma resposta positiva disso que eu estou fazendo. Tá sendo beneficiado, ele tem algum né? benefício disso. Eu sou o grande beneficiado, mas fica atento. Até quem só assiste é beneficiado também. É por isso que aquelas cenas de alguém salvando um cachorrinho que ia se afogar...
viraliza e todo mundo, ai meu Deus, e tudo isso, porque a gente tá sendo feliz assistindo aquilo. É como se a gente dissesse, bom, O mundo que é bom, que bom que tem coisas boas pra gente poder... Minha bochecha arrepiou, você falou, é que eu queria dizer bom, ela já veio bom. É isso. E, ou seja, de assistir aquilo faz tão bem. E o que é melhor, por mais que essa emoção positiva, porque as emoções, elas são de metabolização muito rápida. Por isso que a gente precisa retroalimentar. Diferente das tristes, tá? As emoções negativas, elas são de metabolização lenta. Como a gente faz pra retroalimentar? Retroalimentar. A gente precisa entender como isso aqui funciona e provocar. Então, eu dou algumas dicas, assim, básicas, tá, gente? Primeiro, vocês têm alguma amiga que faz você gargalhar quando vocês estão em contato com ela? Porque, assim, eu tenho. Eu tenho irmã, vale, né? Irmã, eu tenho uma amiga que é uma irmã pra mim, mas irmã, então é maravilhoso. Que é uma amiga. Eu tenho uma amiga que eu ligo pra ela pra contar alguma bomba que aconteceu, tipo algum... Sabe aqueles problemas que caem na sua cabeça, assim? E eu acho que ela é a única pessoa do mundo com quem eu faço isso, porque normalmente essa bomba eu sei lidar, eu sei... como é que se fala em relação à bomba? Eu sei... Desativar. Amei. Eu sei desativar a bomba normalmente. Mas como eu tenho ela, amiga, você não sabe. Essas respostas dela são do nível assim... Antes de você abrir a boca, deixa eu te falar uma coisa. Tô me olhando no espelho. Seu cabelo não tem frizz, amiga. Se você soubesse o tamanho do frizz do meu cabelo, realmente ela tem um frizz maior do que todo mundo. Aí ela tira uma foto assim, eu tô preocupada, eu quero contar meu negócio e ela tá tirando a foto do frizz dela, que é até aqui. Amiga, nenhum problema maior do que uma pessoa que anda e o cabelo dela vai lá pra cima andando. Então assim, ela é aquela pessoa que tem sempre uma história. Ela quebra, você não, e ela quebra, mas não é quebra querendo rir, não. É quebra como se isso fosse seríssimo. E eu me acabo de rir E rir, que é uma característica que você tem e que eu tenho, é tão bom, tá? Que existem pesquisas que dizem, gente, não tá dando. Você entende que deliberadamente sorrir é bom? Pega uma caneta, enfia na boca, e faz isso. E fica assim. Fica assim, porque até esta mensagem aqui, que vai pro cérebro, libera uma serotoninazinha. Eu já vi isso, acho que foi a Giovanna Antonelli que postou um vídeo falando sobre isso. Eu acordo, o dia pode estar horrível. Eu fico assim. Isso é exercício, porque né? é um exercício. É diferente da positividade tóxica. Sim. Que eu gosto de lembrar isso. É bom, né? fazer essa diferença. mesmo, porque a positividade tóxica é você fingir que você tá está feliz, sendo que você tá triste. Principalmente no universo de rede social, porque você, né, você é aquela coisa que você tá, você faz assim Precisa pra tirar foto. E porque as pessoas acham que precisa criar um personagem, quando na verdade você é o que mais vai atingir a outra pessoa, mostrar que você tem suas dores também, Exato. que você é um ser humano vulnerável, né? Embora algumas pessoas sejam personagens de verdade, né? Você é um personagem. Para. Não, você é um personagem. Agora, eu sou oficialmente um personagem dito por Maurício de Souza, na Academia Paulista de Letras. Recebi o título Dr. Honoris Causa esse ano, por um trabalho meu chamado Felicidade Precede o Sucesso. Primeiro a gente é feliz, depois a gente tem sucesso. Nossa, amei! Né? Um leva ao outro. Sucesso tá chegando, Thaís! O sucesso tá garantido, tá? Se depender de felicidade, amiga, é nosso. Deus, amém! Glória. Não, e o Maurício de Souza virou pra mim e falou assim... Sabe quando você percebe que... Maurício de Souza, tá? Nossa, ele é demais! Tá assim, Sandra, se a Mônica não existisse, eu criaria ela aqui agora. Porque, assim, você é uma sósia da Mônica, né? Mas você é diferente. Eu falei, cria a Sandra, né? Cria a Sandra. Cria, meu filho, cria a Sandra. E ele falou, aí ele brincou, ele falou assim, mas você é um personagem. Muitas vezes eu tenho essa sensação também. Mas é diferente a gente se sentir um personagem meramente, semanticamente, porque nós temos uma característica muito marcante, que é essa coisa da conexão, da conversa, da interação. E a outra é você fingir que você é alguém que você não é. Então, normalmente... Mas não sustenta, né? Você não sustenta. Normalmente, a semântica de personagem, ela é negativa, porque ela leva a pessoa pra entender, você tá fingindo que você é alguém. Não é o nosso caso. Sim. Nós somos um personagem porque aquele personagem que a pessoa quer assistir. Né? Tipo, porque é de bem com a vida. É de bem com a vida. Embora, para que a gente tenha aquela visibilidade toda, se Thaisa fosse a pessoa que só conta bomba, teria mais chances. Por quê? Porque nós temos um viés negativo muito forte, que leva... A primeira coisa que as pessoas procuram é o que faz mal a elas.
Eu brinco que é o defeito da nossa Matrix, né? O nosso cérebro evolutivo, sem querer ser complicada e sem dar aula de biologia. Eu amo, pode ir, que eu tô amando. O nosso cérebro evolutivo, que é, digamos assim, o primeiro cérebro nosso, que é o chamado cérebro sobrevivente, antigamente se chamava de reptiliano, ou seja, mesmo dos répteis, ok? Pra ele é o seguinte, olhou de esquerda, olhou diferente, qualquer coisa que tá acontecendo é lutar ou fugir. Eu ia falar, Fica esperto. Já fica em estado de alerta, né? Estado de alerta. E esse estado de alerta, na verdade, ele gosta do negativo, porque é como se ele dissesse assim, é melhor ficar esperta e Thaís não me passar a perna. E eu sobreviver a Thaísa, do que, né? Do que eu vivenciar tudo isso e acabar fazendo alguma coisa de ruim comigo e eu não sobreviver a ela. Então, essa pegada da sobrevivência. Mas, gente, nós não somos só cérebro sobrevivente, né? A gente vai adiante. Nós temos experiências cognitivas, a gente vai pro próximo. Assim, nós somos inteligentes, né? Nós temos experiências espirituais. Ou seja, a gente vai adiante, a gente não acaba ali. Então, nós somos mais. Então, quanto melhor, mais educado emocionalmente eu sou, mas eu consigo dizer, calma aí. Sabe por que a Thaísa está achando que ela está te olhando estranho? Porque ela parece com aquela paquera, que o paquerinha seu teve, não sei que idade, com 15 anos de idade. Nossa. E você achava linda, e você tinha ciúme dela. Então a Thaísa, que não tem nada a ver com isso, que a outra se chamava, sei lá, Patrícia. Você olha pra cara dela e você tá achando tudo isso porque você tá levando na sua bagagem uma história, né? Aí eu adoro o Fernando Pessoa nesse momento, né? Que é, porque o que vemos não é o que vemos, senão o que somos. É verdade. Né? Então não é a Thaís, é o que eu sou, enxergando aquilo, projetando. Eu enxergo aquilo que tá dentro de mim, né? Então, olha que legal, a gente faz isso, mas não é legal eu parar pra pensar assim, opa, Sandra, opa, não é? Fica esperta, isso aí é aquela bagagem, a gente sabe de onde isso tá vindo. E até nessa questão de você falar da dor, porque infelizmente é o que a gente tava conversando nos bastidores, que você pincelou agora, às vezes a gente acaba dando mais atenção pra aquilo, e às vezes as pessoas, a gente tá num momento, eu acho que todo mundo sempre foi carente, né? E agora acho que talvez estejam mais carentes ainda. E a pessoa, pra ela ser vista, ela precisa contar uma dor. E aí fica aquela briga da dor, né? Não, fica a briga da dor. Você não sabe eu. Exato. Vou te contar então, querendo ou não, porque a gente acaba como eu posso dizer, se espelhando, que é o que você acabou de falar. Se espelhando. É ali uma coisa que você tem e... Isso, e porque quando você ouve aquilo, quando você faz aquela conexão de identificação, na verdade, eu vou dar um exemplo que eu dou muito em treinamento. Alguém conta assim, gente, na porta da gravação do podcast, eu quase fui atropelada. Aí você chega em algum lugar no seu trabalho e conta isso. Onde é? Ali. Menina, eu passo ali todo dia. Quer dizer, a pessoa já não tá mais pensando na Sandra que quase foi atropelada. Nossa, a gente faz muito isso. A gente responde assim, nossa, eu passo ali todo dia. Mas, gente, mas a história não é sobre a Sandra, né? Era só pra acabar ali na Sandra, ela baixar ali. E aí, quando a Sandra conta que ela quase foi atropelada, ela também diz, olha, mas eu pulei pra trás na hora... Então, teoricamente, a gente deveria estar celebrando que os hormônios da Sandra funcionaram, o cortisol, noradrenalina, fizeram a festa, ela pulou, reagiu, na hora de lutar e fugiu, ela fugiu, tudo certo, gol! Mas não. A gente vai pro ponto. Quando a Sandra contar isso, ela vai perceber que a outra pessoa curtiu a história dela. Ela vai ficar nessa história. E se tiver num trabalho, então, já tem mais gente para ela poder espalhar a mesma história. Daqui a pouco, aquela pessoa que ouviu já chega em casa e conta isso, porque aí a tia, a mãe, a avó, alguém que tá ouvindo... Teu filho passa lá também todos os dias. Cuidado, então, hein? Cuidado. Eu te disse. E daqui a pouco tá todo mundo falando de uma história que não aconteceu. Simplesmente, a história não aconteceu. E aí a Sandra se sente, eu não tô nem conseguindo trabalhar hoje, porque, quase fui atropelada de manhã. E todo mundo dá aquela, não, gente, é terrível. Mas as pessoas não estão pensando mais em Sandra. Elas estão pensando nela. Mas Sandra está no centro das atenções. E aquilo tá gostoso. Sim, porque ela está sendo vista. Ela acaba sendo vista. Então, quando eu digo que a gente é feliz, gente feliz fica triste, mas não fica lá, é porque parte dessa tristeza que a gente estica com a gente faz ela ser elástica, não tem mais nada a ver com a própria tristeza. Tem a ver com como nós nos sentimos ou como as pessoas nos tratam a partir dessas tristezas. E este é um cuidado que todos nós precisamos ter. Porque este não é um bom lugar. Se eu permaneço nessa tristeza, eu tenho ali uma alta de hormônios que não vão me fazer bem, eu vou me sentir para baixo, e isso vai, né? Isso continuamente vai me levar a ter uma patologia,
uma depressão. E é comprovado isso, né? Cientificamente falando. Não é a Sandra que é Não. maravilhosa e mestra, mas é a ciência mesmo, né? É assim que funciona, né? E, porém, é absolutamente claro que a gente pode reverter esse quadro. Começa com tendo essa experiência, sabendo. Gente, isso existe, olha, a gente está falando isso aqui é ciência, né? Quando a gente diz ciência, eu procuro, eu ouço direto, não, mas tem estudos. Gente, tem estudo para tudo na vida, ok? Eu preciso saber se esse estudo é um estudo em meta-análise, ou seja, se pegou-se uma amostragem suficiente de estudos e foi feito o estudo do estudo, porque senão, né, tem estudo de todos os jeitos e aí aparecem umas coisas muito loucas. Mas tem um estudo? Tá, mas para mim não diz nada ainda tem um estudo. Então, eu sou muito rigorosa em procurar quais são esses estudos e de que maneira esses estudos se aplicam à nossa realidade, né? E vivenciando com muita gente que eu tenho contato e que eu vivencio realmente por projeto de vida, como você sabe, eu consigo enxergar a diferença de uma musculatura emocional treinada. Numa analogia, se a gente parar para pensar assim, se a gente dá um murrinho no braço de alguém que é extremamente treinado, né? Você bate no músculo de uma pessoa, provavelmente sua mão dói mais do que eu. Ele provavelmente não vai sentir nada. Porque o músculo dele tá treinado. Nossa, que analogia top. Isso é muito bom. Então, assim, mas peraí, mas alguém parou de bater? Não, as pessoas continuam batendo, mas tá doendo mais na mão delas. Só não dói no meu braço, né? Só não dói em mim. Então, assim, eu não tenho como fazer as pessoas pararem de bater. Mas eu tenho como não deixar que isso aqui doa em mim. E cada vez menos. E a outra parte importante desse processo é você entender quem são as pessoas que importam. Eu sempre gosto de tirar, assim, semântica das palavras, né? Importar, trazer para dentro. Nossa! Por que a gente se importa com gente que a gente nem trouxe para dentro? Ou por que você traz pra gente, para dentro, gente que não importa? O exportar, sim, né? O exportar. Vamos exportar isso aqui. É longe. Importar você traz pra dentro. Pra dentro. Aí você fala assim, Sandra não sei quem de falou pra Deus. você, sei lá o quê, mas assim, quem é essa pessoa? Ela é sua melhor amiga? Ela é sua irmã? Ela é Eu sua falo cunhada? isso, quem disse? Quem? Quem tá falando? Não sei quem. Não sabe da não sei história, quem. não sabe nada do que a gente viveu. Que pena, né? Que pena. Dá vontade de apertar a pessoa e dizer, não. Você não está evoluída emocionalmente. Fofa. Deixa a fofa por ali. Se ela procurar um caminho, a gente também vai ajudar ela a chegar lá. Exatamente. E aí ela vai parar de se importar ou de julgar. Né? O julgamento. Então, gente, quem julga demais é um sofredor. Total. Porque, na verdade... Ele tá se julgando. E ele tá julgando com base em quê? Né? Essa velha história do não sei quem, mas é muito mais feliz. Em comparação ao quê? Vai ser melhor em comparação. A outra coisa que eu nunca vou entender é a história do... Você gosta mais dessa irmã ou daquele irmão? Desse filho ou daquele filho? A Sandra é melhor do que, sei lá, quem falando, do que não sei o quê. Você pode até gostar mais da Sandra falando. Ok, falando. Mas assim, a gente tem a mania de colocar na balança amor. Então vou te dar uma experiência aqui. Minha irmã tá aqui, não me deixa mentir. Minha sobrinha, Luísa, deu um tapa na nossa cara, assim. Sendo criança, tendo a sabedoria que ela tem, ela acabou com a gente, né? Ela falando, que eu amo, tananana. Aí não sei quem foi que perguntou, mas quem se ama mais? Lembra de? Aí ela falou, eu amo todo mundo igual. Sim. E aí a gente olhou, não foi? E ela tinha 2, 3 anos. E aí a gente olhou na hora, porque a gente tava brincando mesmo. Mas que brincadeira idiota, vamos combinar? Pra uma criança que poderia se sentir ali coagida e ter que escolher. Exato. Então a gente foi muito errada como adulto, gente. Então para pra pensar na nossa cabeça. E a principal pergunta é a seguinte, amor não é um recurso escasso. Por que eu tenho que transformar em recurso escasso? Exatamente, porque então, tem que ser um mais que o só outro. tenho isso aqui de amor. Então, quem que vai levar o maior pedaço? Mas, fica ela até vai lá e arrepiada, não acaba pode com tirar. todo mundo. Ela vai lá, acaba com todo mundo e diz o seguinte, e se meu amor for infinito? Olha. Eu ainda tenho que escolher mesmo assim? Também. Também, Tô arrepiada. Olha isso, gente. A gente mesmo fala, mesmo se arrepia. Meu Deus, mas é verdade. Mas eu tô várias vezes ficando arrepiada com você. São várias fichas, né? Insights que vai caindo Insights, São fichas que vão caindo na vida da gente. E a gente começa, mas como você disse, mas eu sou parte desse problema. Por quê? Porque eu estimulo a escassez. Total. Por que eu preciso perguntar? Você gosta mais... E
uma coisa interessante, né? Agora foi Dia dos Namorados, eu tava falando sobre meu marido, há pouco tempo foi Dia dos Namorados, enfim. E eu tava dizendo uma coisa que é assim, eu não sou uma pessoa ciumenta nem possessiva, nunca fui. As poucas vezes na minha vida que eu me comportei como alguém ciumenta, eu não tava sendo eu. E eu descobri isso depois e tirei isso de mim. Talvez essa percepção de eu não quero que ninguém diga. Eu nunca gostei de alguém que trabalha comigo, né? Na empresa, eu também sou jornalista, tenho uma editora há muitos anos, etc. Mas eu falei que ela é um fenômeno, né, gente? Eu falei. Gente, eu tenho até preguiça, tá? Esse currículo fica parecendo que a pessoa ela tem falou, 250 Thaís, anos. fala pouco, fala só. Eu falei, reduz, não é essa. reduz. Eu falei, reduz esse currículo, ninguém merece ficar ouvindo a história da vida de todo mundo. Mas ela é top. Mas olha só, se você parar pra pensar assim, poxa, quando alguém dizia pra mim, eu dou minha vida pela professional, que é a minha editora. Mas eu não quero a sua vida. Eu só queria mesmo o trabalho. Eu queria que você escrevesse lindo, que você curtisse. Eu vivo pra isso aqui. Que triste. Que você não tem nada lá de fora pra trazer. Pra que a gente não tem nada novo pra aprender com você, porque você tá mergulhada nisso daqui. Ou você é tudo que eu preciso na minha vida. Gente, que peso terrível é esse? Eu não quero ser tudo na vida de ninguém, nem do meu filho. Eu não quero ser tudo na vida do meu marido, meu filho. Eu nunca gostei de ser a predileta, número 1. Daria a vida por você. Meu Deus, eu não fico com essa pessoa um dia. Eu tenho pavor de ouvir uma frase como essa. Talvez por isso. Eu sempre tenha vivido muito bem com os meu ex-marido, meu marido já tem 27 anos, né, juntos. E enfim, e outras relações que tive na vida, sempre fui muito amiga de todo mundo. Porque pra mim nunca foi essa história de, eu não quero nada disso. Porque é posse, né? Se você precisa obrigar alguém a estar com você, é muito triste você parar pra pensar. É pesado. Pra que esse peso? Se a gente quer... O amor é livre, é lindo, né? é leve. Né? Não é um recurso escasso. Ele não acaba. Olha que legal. Eu não preciso medir. Eu só tenho 10 pontinhos de amor pra dividir entre minhas tias. E se eu te contasse que não tem... Toma! Né? É verdade. E se a gente descobrisse que a gente não tem limite pra poder amar? Não é um recurso escasso. Gente, isso é demais! E eu vou te falar uma coisa muito louca, você falou de ciúmes, é muito engraçado, porque quando a gente fala isso, as pessoas têm as teorias delas, né? Então, eu também não sou nada ciumenta, e às vezes eu me questiono, porque todo mundo fala, então você não ama seu marido. Ou então, é porque ele não te dá motivo. Eu fiquei, bom, né? Tô com ele justamente por isso. Porque ele não me dá motivo. Porque se ele me desse, eu não estaria com ele. Imagina. Aí, só que tem momentos que a gente se questiona. Porque você fala, nossa, parece que o normal é ter ciúmes. E não, porque o ciúmes faz mal. E é uma coisa que o Júlio, ele é uma bênção de Deus, meu marido, né, gente? E eu lembro que uma vez eu larguei dele, antes da gente casar, eu separei. Eu falei, eu não sei o que eu quero dessa vida, eu vou separar. E aí, ele fez a coisa mais certa. Ele me deixou livre pra eu poder escolher sozinha. E eu lembro que eu falei pra ele, eu não sei o que eu quero da vida. Ele falou, e por que você tem que querer alguma coisa? Isso é maravilhoso, adorei isso. Eu falei, cara, isso é perfeito. Eu falei, eu não sei se eu fico com você, se eu fico sozinha, se eu fico com outra pessoa, eu não sei. Ele falou, e por que você tem que saber? Tipo, quem que tá colocando um revólver na sua cabeça tá te obrigando a escolher? Eu tava me pressionando. E ele, que tava do outro lado, querendo uma resposta, não tava me pressionando. Então, isso não é amor? É você deixar livre a pessoa pra ela poder... Fala da borboleta, né? Que se ela for sua, ela vai voltar. Exato. E é isso. Então, tipo, eu falei, cara, isso é amor de verdade. E todas as vezes que eu ia pra algum lugar, eu tinha vontade de ligar pra ele. Eu falei, como é que eu não amo esse homem? Porque tudo que acontece eu quero ligar pra ele. E aí a gente voltou e casou. Mas, você vê... Perfeito, ele adorei poderia essa ter história. ciúmes, poderia ter falado, sei que lá, eu também... E é uma coisa da liberdade mesmo, né? E eu sou uma pessoa que eu preciso me sentir livre. Se eu tenho alguém que... Eu não gosto de nada que me segura, que me prende, que me sufoca, entendeu? Então a gente muito... Meu Deus, que sintonia, amiga! Sintonia total. Eu também, tá? Eu também, exatamente isso. Olha, a propósito, eu me separei do meu marido em 2013, por alguns meses. Mas você é tão nova, já casou duas vezes. Eu me separei do meu marido, mas peguei de volta, porque o melhor marido é o vizinho, né? E você sabe o que meu marido fez? Não, pra não me ver nunca mais nessa vida, comprou a casa em frente à nossa. Porque eu tinha dito que a casa onde a gente morava em Atibaia ia ficar pra mim por cada vista. E fui eu que escolhi por conta da vista. Então, valores materiais não faço questão, mas a vista, né, ela vai comigo. Arrasou. Então, a gente separou, ele comprou a casa da frente. Eu falei, como é que compra a casa da frente? Como é que eu vou viver com meu ex-marido? Vou ter uma nova vida, ou ele... Um na frente do outro. E foi assim que dizem que o melhor marido é o vizinho, eu peguei o vizinho. Né? Ou seja, casou de novo com... Eu não me cheguei a separar no papel, né? A gente tinha feito uma separação só de corpos, né? Mas assim, foi alguns poucos meses e já tava eu lá tendo caso com meu próprio marido de volta. Muito bom!
meu marido há 200 anos. E o legal é porque Isso é muito legal. existiu isso. Então você fala, tipo, meu ex-marido e meu atual. É o mesmo. É o mesmo. Mas é legal porque a história tem que ser preservada, entendeu? Preservada. E a gente conta isso, né? Então, assim, eu acho que as pessoas, elas complicam por falta de conhecimento. Então, isso sim, nessa experiência quase morte, fez sentido pra mim. E como que foi essa experiência? Eu tive um sangramento muito expressivo, né? Nasal, mas muito expressivo, que ninguém sabia direito o que tinha acontecido. Mas, na verdade, a questão da quase morte foi porque foi quase um erro. No momento que eu estava anestesiada já, eu ainda não estava entubada, já estava anestesiada de anestesia geral, eu tive uma nova, então eu broncoaspirei meu sangue, ou seja, eu me afoguei no meu próprio sangue. Meu Deus, isso é perigosíssimo. Então eu realmente me afoguei no meu próprio sangue, fiquei muito tempo sem respirar e, enfim, os médicos achavam muito pouca chance de voltar. E não voltar, poderia voltar com sequelas, né? Com muitas sequelas, né? Eu tenho um irmão mais velho que brinca que quando todo mundo diz, não, gente, ela voltou normal, ele fala, condição sine qua non pra voltar normal é ter sido normal algum dia, né? Então ela não voltou normal porque nunca foi. Ai, muito bom. Mas assim, pra mim, eu tive experiência quase morte, eu vivenciei um túnel, eu vi pessoas, não vi ninguém que eu conhecesse, mas eu tinha uma sensação assim muito clara, que era, essas pessoas estão em completa paz e harmonia, eu não. Eu era uma louca. Meu Deus. Eu me sentia num hospício, eu era alguém extremamente ansiosa, porque sim, eu sempre fui muito feliz, mas eu era alguém também muito ansiosa. E essa ansiedade me fazia, eu nunca fui de ter tristezas, né? Tristeza nunca fez parte da minha vida, mas muita ansiedade, pouco respeito às horas de sono, pouco respeito a muita coisa diretamente ligada à saúde, que está ali na listinha feliz também, que a gente precisa cuidar, sim, né? A parte da vivacidade, de cuidar de si mesma, faz parte desse contexto. E para mim era meio assim, gente, mais feliz do que eu, ou faço o que mais gosto, tenho sucesso no que faço, tá incrível, tenho filho, tenho marido, tenho tudo que, amigos, pai, mãe maravilhoso, o que me falta? Mas, de fato, me faltava equilibrar tudo isso. E quando eu precisei... Faltava uma paz interior, porque faltava você paz tava interior. nessa ansiedade vivendo no amanhã. Exatamente. Eu estava sempre muito ansiosa. E não necessariamente era por questões minhas, tipo assim... Mas, se o cliente não fechar isso daqui, não era o que eu não ia comprar, mas, poxa, eu vou ter que demitir gente, vou ter que não sei o quê. Então, assim, ainda que fosse muitas vezes por questões muito mais, digamos assim, bonitas, razões certas, mas ainda assim pesavam de uma maneira que ela não deve pesar. E quando eu estava lá nessa história toda, eu nunca me esqueço que a primeira coisa, quando eu de fato acordei na UTI, eu pedia uma caneta, porque eu tinha uma frase que era aquela história da sabedoria da vida, acreditada a Santo Agostinho, mas a sabedoria da vida consiste em mudar tudo que a gente pode mudar, aceitar o que a gente não pode mudar, mas principalmente saber diferenciar essas duas situações. E isso é um escopo muito usado, se você parar para pensar, não com essas palavras, não citando Santo Agostinho e afins, mas isso é muito claro, né? Eu não posso mudar alguma coisa, é o caminho do que eu faço a partir daí. Detesto a palavra apesar. Apesar de não ter pernas, ela é uma pessoa feliz. Não, foi a partir daí mesmo, né? A partir disso, de que maneira eu vou ressignificar a minha vida, né? Eu, como você sabe, eu tenho as minhas meninas, eu amadrinho crianças e jovens, algumas crianças e jovens com múltiplas amputações, e amadrinhar mesmo. Então, não é 1 milhão de pessoas, né? São pessoas que eu trago para minha vida, e não porque eu tive essa... Que você cuida de perto, né? Eu cuido de perto, é minha vida mesmo, né? Tipo, vão estar assistindo isso aqui, se metem em tudo. E beijo para essas meninas, que eu quero conhecê-las também. Você vai conhecer, são incríveis, né? E há um treino, tanto de uma parte prática, né? Porque, para mim, tinha aquela história de, não, agora eu quero fazer o começo, meio e fim, né? Que não tenha fim, mas de acompanhar, de vivenciar, independente do fato de eu não ter isso na minha família, porque muitas vezes a conexão vem pra gente quando a gente vivenciou alguma coisa muito dura, né? Então você tem um sobrinho com uma determinada, ou teve um filho assim assado, você vivenciou, então... Aí você se abre para isso e começa... Desperta para o assunto, ou alguém teve um filho, né, que tem alguma síndrome, e a partir daí ele desperta para isso. E em algum momento eu despertei muito, ainda sem saber naquele momento, mas muito para aquilo que fazia sentido. E a ciência da felicidade comprova que o que eu tenho talento, onde eu consigo usar o que eu conheço, o que eu sei fazer, a minha voz, para
transformar isso de uma forma positiva e isso ainda me fazer muito bem. E eu entendi que a autonomia, a mobilidade é uma coisa que me toca muito. E conheci uma criança na época, eu estava nos Estados Unidos na época estudando, inclusive, conheci uma criança aqui no Brasil, que era a Duda na época, com 2 anos de idade, ela em rede social, contando que ela ia amputar as 2 pernas no dia seguinte, contando como se fosse nós 2 contando, tá? Ai, amanhã eu vou amputar as perninhas, na boa, porque ela vai andar e correr. Como Duda nasceu sem ossos na perna, a hipótese de cortar as pernas, de amputar de fato, para ter uma chance de, com próteses, andar e correr, ela era real. Ela era uma real. Porém, ela mora no Brasil, né? Ela não tinha condições financeiras. E para mim, naquele momento, foi assim, agora ela vai. Porque eu vou tomar para mim essa história. E eu não vou deixar o mundo decepcionar a Duda. Alguém que naturalmente nasceu dessa maneira daí, ela vai ter perna assim, pernoca, como a gente chama, e eu vou treinar a musculatura emocional de Duda para que nunca esta autoconfiança que hoje ela tem, que o mundo não roube dela. Nossa. Não vai roubar. Amor, fica tranquila porque não roubou, tá? Duda tá aí com 13 anos, já ganha medalha de ouro, nada, faz TikTok, metida, insuportável. Já dá o arroba dela. Duda Salles Oficial, ela tem TikTok. Duda, a gente vai assistir, hein? Duda Salles com 2 L's, tá, gente? É o que há. E assim, e depois da Duda vieram outras tantas. Dela, né? E é um prazer pra mim até hoje, né? Essa mistura toda, da turma toda lá em casa. É como você ter filhos que não nasceram da sua barriga, nasceram do seu coração, ter comadres, elas todas acabam, independente dos pais, da religião que eles tenham, como eu sou católica, eles querem que ela seja batizada católica. Então, eu confesso que eu sempre acho algum padre, que mesmo os pais, ou um dos 2 pais, mas os pais aceitam, querem. E como as meninas fizeram uma escolha, elas são batizadas, tudo bonitinho, como manda o figurino, não são forçadas a nada, tá? Se não quisessem, não precisavam ser. É uma decisão delas. Mas é uma decisão delas com tanta alegria, é uma festa, E você são vê na cenas vida muito delas importantes. o quanto elas trabalham essa musculatura, né? Emocional, e passam pros outros. Total. Porque eu digo, independente da minha história com elas, elas são agentes multiplicadoras. Porque elas viveram. Né? Ela perdeu 2 pernas. A Jessie Borg, vou te passar o contato, porque a Jessie, além de tudo, fala muito bem. Aqui, hein? Você vai amar. A Jessie perdeu aos 11 anos de idade os 4 membros. Ao longo de 15 meses, eu escrevi o livro dela, chama-se Jessie Borg, Desista de Desistir. Ela tem o Instagram dela é Jessie Borg também. Ela perdeu os 4 membros, 90% da pele do corpo inteirinho, parte dos lábios, parte das orelhas e, por final, ela perdeu a audição. E quando ela saiu do hospital, depois de 15 meses, aí é aquele momento que a pessoa que está ouvindo a gente fala assim, mas eu nem sabia que meningite, ela teve o quê? Meningite meningocócica. Vacinem seus filhos. Procurem vacina para os seus filhos, porque meningite meningocócica. Muita gente fala assim, eu nem sabia que a pessoa pode ter tanta perda de meningite. Eu achava que a meningite ela matava e pronto. Pronto, mas adoro pessoas inteligentes. É verdade. Porque as pessoas não sobrevivem ao que Jéssica sobreviveu. Não sobrevivem a tudo isso. Então, quando Jéssica saiu 15 meses depois do hospital, ela teve essa consciência, ela cresceu na dor. Né? Ela cresceu na dor. Porque ela entendeu, gente, eu sobrevivi a isso. Então, eu tô no lucro, eu ganhei a vida. Então, eu sou... Com 11 anos. Eu tô toda arrepiada, gente. Estão prestando atenção nisso? 11 anos. Tá. Então, ela teve isso. E olha que coisa louca, gente, porque aí a gente vai chegar em musculatura emocional. A Jéssica quis ir num shopping, vivenciar um momento normal. Óbvio, enfaixada, cadeira de rodas, sem membros. E tão breve ela chegou perto de um grupo de jovens, assim, sentada, foram lá pegar um sanduíche, uma coisa. Os jovens olharam para ela, colocaram o dedo e fizeram assim, como se tivesse nojo dela. Embora ela já estivesse muito fortalecida pela decisão que ela tomou de viver, é claro que aquela foi a 5ª amputação. Com toda certeza. Hoje, a Jéssica conta, se ela fosse viver a mesma situação, ela daria um sorriso. Porque ela ia impactar essa galera de alguma forma. Porque ela sabe que não é sobre ela, é sobre eles. Mas mesmo ela não tendo a reação, porque com certeza doeu e foi mais uma amputação, ela com certeza impactou. Se a pessoa tivesse aberta ali pra enxergar além, né? Não é sobre ela, né? Exatamente. É sobre eles. Então, se tiver... Mas assim, essa consciência de que não é sobre saúde, ela... Saúde!
É muito importante. E ela conta, entendeu? O que é ciência da felicidade. A Jéssica foi foi o primeiro certificado expedido na formação de felicitadores. Eu fiz questão. Nossa. Ela agora já fez 18 anos. E eu fiz muita questão que ela fosse a primeira. Para simbolicamente, né? Uma coisa mais emblemática para mim mesma, sabe? Para a gente nunca esquecer. E ela hoje faz palestras, ajudou os pais a comprarem o apartamento onde vivem. Lição de anticoitadismo pro mundo. Pro mundo! Ela já ajudou. Sabe a filha que perdeu as pernas, os braços, tudo isso? Campeã paralímpica, vai para Paris 2024. E não só isso. E com palestras, fez o curso, estudiosa. E agora tá ajudou os pais a comprar o apartamento bacana. Saindo de uma coisa num momento muito mais simples de vida para uma coisa melhor com o trabalho dela, com a ajuda do trabalho dela. Então é possível sim. Ninguém venha me contar porque você não sabe minha história. Eu sei, é de muita gente. E o que a gente falou aqui no início? A verdade é o que resiste à experiência. E a minha experiência mostra a resistência. Então é fato. É possível sim. Arrasou. Você falou no comecinho que você teve esse start, então você viu que você estava ansiosa e que as outras pessoas estavam em paz. Naquele momento você falou, o que eu tô fazendo da minha vida e vou fazer diferente. E aí você conseguiu juntar tudo o que você já fazia naturalmente e você organizou isso no curso que você dá, nas palestras. Foi assim? Exato. E unia isso muito estudo, né? Eu fui para os Estados Unidos, eu fiz uma formação em Chief Happiness Officer, na Universidade da Flórida, fiz outros cursos mundo afora, fiz cursos na Alemanha, estudei bastante. Fiz o mestrado, iniciei o mestrado, fiz pós-graduação em neuropsicologia, porque eu queria embasar, é uma coisa meio assim, para que eu chegasse numa verdade ali, onde eu pudesse cercear minhas próprias dúvidas de como fazer para funcionar. E criei um estudo de caso para uma universidade americana, porém que tem uma parte, é uma universidade 100% americana, mas você pode estudar nessa universidade em português, em inglês e espanhol. Então eu dou o curso aqui no Brasil, eu formo pessoas para serem mais felizes no trabalho, mas eu digo que no meu caso é serem mais felizes, inclusive no trabalho. Porque eu não acredito nessa história bonita de felizes no trabalho. A pessoa tem que estar feliz com ela, né? O que é o trabalho? Exatamente. O que é o trabalho? Você impacta o ambiente, porque em todos esses lugares temos pessoas. Então eu quero que as pessoas sejam mais felizes e aprendam ferramentas que elas podem aplicar, primeiro para si mesmas. Porque toda felicidade começa com autocuidado. O auto-amor é o primeiro amor. E diferente do que se pensa, não tem nada a ver com egoísmo. Nada a ver com egoísmo. Por quê? Porque só quem respira. Eu preciso respirar para te ajudar a respirar. Né? Eu preciso, caiu no avião, despressurizou, você precisa respirar. Isso, né? A gente demora tempo demais. Eu era essa pessoa. Eu sempre fui de servir. Eita, Glória, vamos aqui, ó. Quando eu vi aquilo no avião, máscaras cairão, automáticas. Então, primeiro coloque na pessoa ao seu lado. Eu sempre pensei, estão loucos? Como assim? Imagina se eu tenho uma senhora do meu lado, tem crianças, tem minha mãe, eu vou colocar em mim primeiro a máscara, tá louca? Vamos pôr Hoje eu sei que eu não teria dúvida nenhuma que eu colocaria a máscara primeiro em mim, porque respirando, eu ajudo o avião todo. Exatamente. Né? Respirando, eu não preciso escolher com quem eu vou fazer. Se você coloca no outro, é capaz que o outro não morra e você também. Porque você até também, você colocar, você já faltou nele, oxigênio. Você não tem oxigênio. Você precisa respirar para ajudar outros a respirarem. E aí entra a parte do amor também, do não ciúmes. Quando a pessoa tem ciúmes, o outro não respira. E ele precisa respirar. E quando ele precisa, e quando você oxigena pessoas, quem quer ficar sem você? Pois é. E você não sente que você é um imã? Que as pessoas vêm e ficam assim, porque acho que é isso, acho que eu não tenho, você já chegou num outro patamar de você conseguir organizar isso, que você vai dar essas dicas, porque eu já peguei 2, você já falou sobre ajudar o próximo, mas era pra entender melhor como que era esse próximo, e o sorriso, que isso aqui ajuda, então você tem mais coisa aí que eu sei. Tem sim. Mas, cara, eu não consigo organizar, porque às vezes as pessoas falam, me dá um curso, porque eu queria acordar feliz assim, e aí eu falo, mas eu acordo assim. Todos os dias, na maior parte. Na maior parte. Mas tem dias que
Não, mas é muito difícil, o Júlio sabe. Pra eu acordar nervosa, ou eu tô de TPM, ou acontecer alguma coisa, né, amor? Mas acordar, eu acordo feliz. As coisas vão acontecendo durante o dia, aí às vezes a gente se entristece e tudo. E eu não sei organizar. Sandra, pelo amor de Deus, Sandra, você conseguiu organizar isso. Não, nasceu pra isso, gente. Você nasceu pra isso. Você já tem essa parte natural. É isso que eu digo de Duda, por exemplo, né? A Jéssica não. A Jéssica era uma criança com muita ansiedade. A Duda não. A Duda nasceu, a Duda como nós, né? Então a Jéssica não. A Jéssica aprendeu na raça e hoje estudou. Você tem todas essas. Tem todas. E tem outras também. Não é balela, não é isso que eu estou falando. Não, ela tem a prática, a vivência dela e de várias outras pessoas que passaram por coisas muito difíceis. Duras, muito. Porque o que a gente escuta, a gente estava conversando nos bastidores, vocês não estavam aqui ainda, mas agora vocês estão, eu vou atualizar vocês. Que às vezes as pessoas chegam nela e falam, é muito fácil ser feliz. Olha você, maravilhosa, tem um casamento perfeito, tá bem estruturada, nanã. Sempre foi assim? Não, mas poderia ter sido também sempre assim. Então, às vezes, as pessoas acabam por não conseguir julgando. Poderia ter sido sempre assim e eu não ser feliz. Exato. Porque tem gente que a gente diz assim, mas gente, olha pra ela, tem tudo e não é feliz, né? Esse tudo, né? De novo, projetando o que você imagina que é tudo, mas ok. Vamos dizer que aquelas headlines que se espera, o casamento perfeito, tem dinheiro, viaja o mundo. Ok, e quantas pessoas têm tudo isso e não são felizes? Exatamente. Não tem nenhuma, na verdade, assim, não tem nenhuma correlação em dinheiro e felicidade. Existe correlação de dinheiro, sim, com felicidade. Na estrutura base, é como se a gente fosse falar da base da pirâmide de Maslow. Ou seja, se você não tem como sustentar, basicamente, por exemplo, seus filhos, você vai ter um fator estressor terrível e vai ser mais difícil para você ser feliz. Uhum. Não tá dizendo que você não vai ser, mas é um fator estressor. Mas você veja, tem que treinar um pouco mais ali, né? E obviamente, assim, não poder alimentar um filho é um fator estressor gigantesco. Qualquer coisa acima disso, se você ainda tiver uma atitude positiva perante a vida, você vai subir. Felicidade precede o sucesso. Você vai ter mais sucesso do que a outra pessoa. Se tem duas pessoas concorrendo a uma vaga, hoje, gente, cada vez que passa mais, tá absolutamente claro que as habilidades técnicas, elas são, isso aqui é 5, 10%. Tá lá no segundo, tá lá terceiro embaixo. plano, Habilidades emocionais, elas são muito mais procuradas. E habilidade emocional não é procurar a gente, felizinha de, além de tudo a pessoa tem, Não, nem todo mundo tem naturalmente esse aspecto. E são extremamente felizes, de bem com a vida, em paz consigo mesma, cumprindo ali sua própria jornada, vivenciando. Tem gente que não é como a gente, risonho. Mas é feliz. E é feliz. A gente rotula e a gente coloca num negocinho, né? Tem que ser assim. Quem falou? A pessoa, às vezes, ela é muito quieta e ela é muito feliz. Exato. Ou a pessoa é muito falante e não é nada feliz. Exatamente. Entendeu? E por dentro dela, ela tá bem, ela tá em paz consigo mesma, ela tá vivenciando a vida dela, né? Ela tá ali, é o que ela gosta da vida dela. Nós somos diferentes e que bom que nós somos diferentes. Agora, nós sabemos que alguns fatores, eles estressam e são ruins para qualquer tipo de pessoa, assim como algumas coisas fazem bem para qualquer pessoa. Então, a gente precisa colocar em prática tudo isso. Quais são esses fatores, Sandra, que fazem bem? Porque o que faz mal, dicas a gente... práticas. Deixa pra lá. Faz mal, a gente já estamos cansadas. Mas assim, algumas dicas muito práticas que eu dou para vocês. Abrir os olhos, esqueçam aquele grupo de WhatsApp. Né? A gente já está transformando em palavras assim, muito claras, tá? Não estou nem dando a teoria, eu estou indo para a prática. Porque como a gente tende a ter um viés negativo, você vai em busca do pior. Você não entra no primeiro grupo que vai das suas amigas falando da sua próxima viagem juntas. Nossa. Você vai procurar o grupo onde você sabe que a bomba está esperando por você. É assim que a gente funciona. A não ser que você já esteja muito treinado e sabe, tá querendo me pegar cérebro, sobrou, não vou te dar essa moral. Eu vou pra onde eu quero realmente ir, tá, amigo? Fique na sua. Se você enganar a sua mente, né? Porque a mente, ela mente pra gente. Ela mente pra gente, então você tá ali. Não, então não vou fazer isso. Até 10 horas da manhã, tem uma pesquisa que mostra que a gente tem, se a gente mais ou menos ali, do momento que você acordou até mais ou menos umas 9 horas da manhã, se você entrar nessa pilha de coisas ruins, né? Às vezes você entra num grupo do condomínio, tá vazamento, blá, blá, blá. Você tem como resolver alguma coisa? Eu acordo muito cedo.
Então, essa é uma outra dica que eu dou, que ela é relativamente, assim, tem estudos bem bacanas que mostram, tem um livro que se popularizou, democratizou essa história, que é o Milagre da Manhã, né, que conta, enfim, eu sou essa pessoa. Quem me segue sabe em rede social que eu coloco assim, só entende quem acorda cedo, porque 5 da manhã tem gente que fala, gente, tá tudo escuro, Ai, como é que Deus. acorda? Aí eu mostro, e tem gente que fala assim, Sandra, eu nunca imaginei acordar 5 da manhã, 4:30 da manhã, por sua causa, eu tô viciada, eu tô muito bem, tô muito feliz. Porque realmente é diferente a madrugada, o silêncio e o quanto você consegue. Mas, contemplação, menina, é o meu isso é sonho, mas eu durmo tão tarde que eu não consigo acordar. É isso. Aí não Não, encaixa na e minha aí realidade, não no entra- momento. Exato. No momento não encaixa. Muito bem dito, tá? É. Não encaixa, você não pode fazer porque você precisa das É. suas horas de sono, né? Então, assim, isso é extremamente importante. Então, acordar cedo faz muito bem. Porém, o que a gente faz? A gente tem a mania de procurar assuntos que a gente não pode resolver naquele momento. Nossa. Então, por exemplo, Sandra, eu mandei um negócio pra você ontem, não sei que horas da noite. Oh, eu não olho antes das 10 da manhã ou das 9 da manhã. Mas você acorda tão cedo. É, mas não pra não pra ver o você, seu eu recado. pra mim. Eu não importo você, né? Você não tá aqui dentro, né? Não vou. Porque eu ia resolver às 5 horas da manhã, eu ia sair procurando encanador, não sei o que. Nem 5 ia horas da manhã, conseguir então assim, achar. urgência de 5 horas da manhã é meu filho. Tá na Alemanha, são 5 horas mais Ah, tarde, na 4 horas mais Alemanha. tarde, mora em Berlim. É alguém. Urgência é urgência, mas urgência é alguma coisa que eu possa resolver naquele momento. Se não, vai esperar até eu levantar, tomar café, até eu entrar. Então, assim, esse tempo você precisa se dar. O outro é você começar o dia com alguma coisa que te traz paz. E aí você tem que procurar o que te traz paz. Mas, por exemplo, se você tem uma playlist legal. Gente, eu coloco playlist e vou tomar banho. E pra não acordar meu marido, eu vou tomar um banho no outro banheiro que tem lá em casa, tá? Eu vou pra outro banheiro, tem uma playlist maravilhosa. Ai, amo Gente, o tomar meu banho ouvindo humor música. quando eu acordo, quando dá 10 horas da manhã as pessoas começam a responder coisa nervosos. Eu digo, Você já tá- gente, vocês estão nessa. O dia já acordou, já aconteceu pra mim há tantas horas. Eu tô tão em paz comigo mesma. Então, assim, Você já resolveu coisas pra você? muito. E se você destrói nessas primeiras horas do dia com coisas negativas, a chance de você ter estragado o seu dia todinho tá dada. Então, às vezes você estraga seu dia, você acha, ai, tô com dor de cabeça, tô com não sei o quê. Ai, meu dia não tá bom, tô pressentindo alguma coisa. Você não tá pressentindo nada. Foi aquele grupo que você entrou de manhã cedo, que você se irritou. Foi aquela notícia que você ficou dando aquele scroll ali nas notícias. Alguma coisa que você procura, o que mais Você te imagina a irrita. mensagem que manda lá pro cérebro. Você tá mandando, libera aí tudo o que me faz mal. Então, Uhum. a chance de você ter um bom dia já se resumiu. A outra coisa que é muito usada mesmo, embora pareça, é o diário de gratidão. E eu vou explicar por quê. A minha irmã tá Porque fazendo. gratidão, ele muda a configuração do cérebro. Ele muda. Gratidão muda a configuração. É uma coisa plástica. Mas é diferente do que as pessoas tentam. Ai, hashtag gratidão. Nada disso. É realmente que você tendo esse olhar periférico. Primeiro que é causa e efeito, tá? Quem é feliz tem um olhar periférico muito maior. Então, assim, o feliz, ele enxerga aqui o que os outros não estão enxergando, tá? Porque ele já tem um olhar periférico muito maior. Isso é mecanicamente comprovado. E quando você tem essa de propósito, você é grato, você procura o que eu estou contemplando, o que é incrível, né? Por que eu sou grata hoje, gente? Eu sempre digo, ai, não tenho nada para agradecer. Fofa, você acordou? Tudo bom, gente? Deixa eu te dar uma notícia, não sei, tem uma boa parte da população que não não acordou. Exatamente. Né? Se fuera na noite. Se Então, fuera. já acordou? Se fuera. Já acordou? Tem um filho que tá dormindo do seu lado e tá bem, né? Tem um passarinho cantando, porque às vezes mesmo nessa selva de pedra tem passarinho cantando, tem alguma coisa. Só que o que começa a acontecer quando você começa a praticar o diário escrito, tá? Escrito e não em celular. Escrito de caneta e papel por uma questão fisiológica nossa mesmo. A gente grava muito melhor aquilo que a gente Eu acho escreve que caneta é uma e papel. mensagem fotográfica, né? Porque você tá escrevendo, eu acho que o cérebro dá uma fotografada? É isso, Você né? pode dizer assim e também entender que por não refletir, a gente grava melhor aquilo que a gente está escrevendo, né? Show. Porque a reflexão faz com que a gente capte muito menos do que, esse é um dos problemas do celular, do que se a gente estiver escrevendo no papel. Porque a Quando você gente fica tão coloca ali, alienado, né, Sandra? tão alienado, quando você começa a colocar ali, você começa a ter de se atentar. Né? Então, gente, né, pílulas de resiliência, você começa a ter de se atentar ao que tem no seu ambiente. E isso
vai retroalimentando, vai treinando a sua musculatura emocional ao mesmo tempo que vai lhe dando hormônios positivos. E no dia seguinte você vai percebendo mais. E de repente, o diário da gratidão ele vai acontecendo durante o dia. E não por coincidência, é um jeito também, uma tática para trazer as pessoas que estão com crise de ansiedade para agora. É ciência. É você ampliar, a segunda vez que eu falo isso hoje, né? Que é quando você tá lá naqueles tremores, num grau de ansiedade muito grande, você tem que trazer o seu cérebro de volta. Como você traz? Ampliando e aterrando, né? Ampliando, aterrando, respirando, né? Respirando. Porque a gente só consegue respirar no agora, né? Por isso que que tipo de respiração, gente? Se você só respirar. Já tá ótimo, né? Puxou e você soltou. Só de pensar sobre o assunto, né? De não deixar no mecânico, no automático. Pensou sobre o assunto, você tem que estar vivo e aqui agora. Já dá uma oxigenada. Você já não tá lá no passado. Exatamente. Você não tá no passado, tá no futuro. Então, a outra é... Então, assim, no Diário da Gratidão, normalmente se pede 3, diariamente 3. No mínimo, no né? mínimo, Porque quando você começa... Comigo é 5, eu digo a partir de 5, tá? Não me venham com menos de 5, mas tudo bem. Eu tenho um caderninho desse tamanho, Sandra, eu começo. Eu falo, vou fazer só 3, porque às vezes, né, dói o braço. Eu escrevo tudo. Pois é. Gente, é tanta coisa pra você agradecer. Se a gente parar pra realmente refletir na quantidade de bênçãos que a gente tem, é o caderno inteiro, né? Verdade. Todos os dias. Por mais difícil que esteja a vida, porque... Existe o que agradecer, e isso é ciência, né? Funciona. A outra parte é o diário de generosidade. Então, o que eu fiz de bom hoje? Eu vou contar pra vocês uma dica, assim, que é... Se eu for dormir, ó, independente do que eu já faço normalmente, porque pra mim isso já não é mais generosidade, é parte da vida, que é a minha forma de lidar com as minhas meninas e tudo isso, blá, blá, blá. Então, assim, isso já é o normal. Fora isso, pra mim, eu tenho que poder contar no dia. 3 coisas que eu fiz boas, realmente, de forma generosa no dia, pra que eu possa pensar sobre elas e dizer que bom que eu sou eu. E que eu pensei nisso e que eu fiz. E que eu ajudei alguém porque eu fiz isso. Então, uma coisa que eu sempre faço, no final do dia eu penso assim, gente, quem abriu um negocinho novo, quem tá vendendo uma coisinha que tá recomeçando, o que eu posso ajudar ou aceitar alguma coisa que me pediram pra falar em algum lugar? O que eu fiz hoje? Porque eu preciso anotar isso. Eu preciso saber que eu fiz essas 3 coisas. E se no final do dia foi um dia corrido, que eu não tenho essa lista, eu entro na internet antes de dormir, olho, não sei quem, não sei o quê, pá, reposto, faço vídeo. Gente, use sua imagem, sua voz. Caramba. Ajude. A gente se limita até nisso, né? Gente, eu tenho cada história. Durante a pandemia, tem gente que, assim, que fazia eventos, não sei o quê, começou a vender café, bababá. Eu vi um café chamado Felicidade no negócio dela. Falei, gente, eu vou te ajudar. Você sabe que você me conhece? Você nem me lembrava, tanto faz. Né? Agora a gente se conhece. Então vamos vender esse café Felicidade, vamos colocar. Então, assim, gente, às vezes você só usa a sua voz. Exatamente. Você só usa uma plataforma que você tem. Ou você pega aquilo dali e coloca num grupo de amigas. Tem gente que... Conheço pessoas... não sei quem tá com câncer, vendia semijoias. Tá... tá. Manda pra mim aí alguma coisa. Vou colocar num grupo de amigas de viagem, que são pessoas que compram esse tipo de coisa. Já vou dizendo, já escolham a peça que vocês querem, vão ter que comprar. Vocês não compram, né? Então vamos comprar pelas razões certas, né? Vamos fazer isso de uma forma positiva. Trabalhar a generosidade. E quando você se acostuma a fazer isso, esse trabalho pela generosidade, ele vira algo que você tem que fazer. Por isso, muita gente fala assim, Sandra, no meio da noite, a gente já sabe o que ela vai fazer. Você já tá lá, antes de... realmente, eu cato, se eu não tenho para contar, eu vou atrás, vou olhando e digo, pronto, é isso aqui. E você começa a ver a sua visão periférica. Agora vocês já sabem que ela é muito, né? Ela é muito maior, ela é muito melhor, funciona muito melhor. Você começa a enxergar isso. Aí você começa a achar, gente, milagre, o que quer que seja, mas de repente essas coisas te encontram. E muita gente fica tão preocupada com a história do propósito. Gente, o propósito Qual que é você o não propósito? encontra. É a vida! Gente, ele Eu te falo isso encontra. sempre. Ele te encontra. Se você tá aberto, ele te encontra. Mas Sandra, eu sempre falo, gente, o propósito da vida é viver. É viver. Gente, essa Porque- frase eu falo direto. Mentira! Tá aí, sabe, pelo amor. Para. Eu Eu fiz uma música, vou mandar pra você a minha música. falo isso, eu falo assim, gente, na boa, o propósito da vida é viver e ajudar outros a viverem. Exato. É viver. E aí você fica perdido. Meu Meu Deus! Eu vou te mandar, né? Adoro. E eu canto, as pessoas ficam assim, eu falo, você quer saber qual que é essa... E eu fico assim, a pessoa fica, nossa, eu vou saber qual que é o meu propósito. Eu falei, eu vou te contar. O seu propósito da vida é
a vida, o seu propósito de viver, enfim, o propósito de vida é viver. Mas, cara, eu falo, é tão louco, porque na cabeça das pessoas tá tão complexo isso, e na minha cabeça tá tão certo, porque se a gente deixa de viver, às vezes a gente deixa de viver justamente por correr atrás desse propósito tão falado, dessa missão, mas você tá deixando de viver o agora. Às vezes é um sorriso pra uma vizinha, claro, que já coisa mudou a vida dela. simples. Às vezes acha que a gente vai fazer uma coisa gigante, e você vai fazer gigante, mas pra alguém aqui do seu lado. Quantos milhões de pessoas? Não sei, né? Não é sobre isso. Agora, acontece de muitas vezes você chegar nesses milhões de pessoas, mas chegar de uma forma que já estava ali. Então eu digo, gente, não fica catando cadê o problema. Ele te encontra. Quando você tá aberta pra ele te encontra. Quando você tá vivendo, né? Você ele tá vai vivendo aquilo. Só, é como dar sentido, mais uma vez, dá sentido. Então, assim, a questão de você já acordou cedo, você já anotou. Você precisa fazer alguma atividade física, por quê? Porque vivacidade, porque cuidar é extremamente importante. Agora, diferente do que se pede, aquele tanto de coisa, ficar sarada, não precisa nada disso. Pra felicidade, não. Você fica com gominho na barriga, ou sei lá o quê. Agora, pra felicidade, você precisa ali dos seus 20 minutos ao dia de qualquer forma de atividade física, é claro. E o é bom certo coração. seria de manhã mesmo, e né? O melhor seria de manhã. Mas não posso de manhã, não tem o menor problema. Não tem nenhuma exigência, até porque você vai gerar ali hormônios positivos, né, os chamados hormônios positivos, que vai te ajudar em qualquer momento do dia. Então, faça na hora que der, faça do jeito que der, faça a escolha. Ai, não, essa correria de... Agora, uma boa dica é você deixar tudo sempre muito preparado para você começar a fazer alguma coisa. Facilite, anterior, né? Facilite. Então, deixe seu tênis perto, você tem menos uma desculpa de, o tênis que eu gosto, né? A pessoa tem... Mas o tênis que gosta, o bico, não tá aqui, não achou. A roupa que você gosta, não tá aqui. Tudo tem desculpa, não tá ali, prontinho. A gente dá desculpa o tempo todo pra e a gente fazer dá o que a gente desculpa não quer. E a gente tenta burlar. Tem uma regrinha do tempo, esforço, distância. Que são, digamos assim, são os percalços no caminho. A gente precisa, tudo que a gente não quer fazer, a gente precisa ajudar, reduzindo tempo, esforço, distância. Então, assim, não tem. O tempo, esforço, distância tá do seu lado. Então, você consegue fazer isso com muita naturalidade. Sorrir bastante, a gente já falou aqui, é extremamente necessário. E eu já tava feliz, tô mais ainda. Então, realmente, eu posso comprovar isso pra vocês. Que funciona. Que funciona. Se autoconhecer. Buscar autoconhecimento. Total, isso é muito importante. Mas se você quiser realmente ser um especialista nisso, aí você me procura. Eita! Olha esse merchan no final, arrasou! Não foi planejado, mas... Não foi, nada é planejado, sabe por quê? Antes da gente começar, a gente falou que a gente seja um instrumento. Eu sempre peço pra Deus, eu falo, Senhor, me usa, porque a gente, é uma conversa, pode ver que eu não tenho ficha, eu estou sempre assim, eu até tava pensando, será que eu devo ter fichas? Devo ter alguma coisa? Mas é porque eu gosto disso, dessa conversa que ela vai indo, e é o que tem que ser, e eu tenho certeza que foi o que você precisava ouvir, o que eu precisava ouvir. Que bom. E essa troca foi muito maravilhosa, eu só tenho que obrigada agradecer. Pelo privilégio de estar aqui. Nossa, o privilégio é todo meu, é nosso, né? De todo mundo que tá aqui na produtora 716, maravilhosa. Maravilhosa. Estúdio Amauri Mauro. Pra vocês aí de casa, gente, comenta. Querem de novo essa maravilhosa aqui? Então comenta muito. Encaminha esse vídeo pra muitas pessoas, porque é muito importante. E felicidade é acessível a todos. É realmente um treino, né? Eu ia falar uma musculatura treinável. Mas não sei se a musculatura é a palavra certa. Mas é um treino que a gente pode fazer e deve. E eu tô muito feliz mesmo. Você não comeu pastelzinho de nata, a gente vai comer agora. Vamos comer agora. Deixa suas redes sociais. Eu sou Sandra Teschner em qualquer lugar, tá, gente? Agora, se vocês colocarem Sandra T de Tatué, geralmente eu que apareço. Olha, ela é muito chique. Tem muito conteúdo lá no Instagram. Tem o meu Instituto Happiness do Brasil também, Instagram, LinkedIn, toda parte. Eu quero fazer. Agora eu vou saber organizar, entendeu, gente? Vou ajudar também vocês. Vou me juntar junto com essa maravilhosa aí, ó, uma explosão, né? Explosão de felicidade nesse mundo inteiro. Agora, uma coisa, antes da gente acabar, a Júlia acabou de me lembrar. O que a Sandra pode? Porque no início do nosso podcast eu falo, é um podcast que você tudo pode naquele que te fortalece. Eu falei isso nesse... acho que nem falei! Nem falei! Gente, o Thaisa Pode é um podcast pra você lembrar que você pode e deve viver e não apenas sobreviver. E pra você lembrar que você tem que ser quem você é e que a gente tudo pode naquele que nos fortalece. Então, te dando só o contexto, o que a Sandra pode? A Sandra pode ser ainda mais feliz e fazer mais e mais pessoas felizes, porque essa é a minha missão de vida e eu sei que isso é possível. Então, pode sim.
E conte comigo pra isso. Eu sei disso. Amei, obrigada. Obrigada, Gente, amiga, obrigada por tudo. Você é Vou comer, maravilhosa. tá? Vou Já comer amo pastel, você. tá? Já vou comer também. Ó, você Delícia. que quer sentir o sabor, tem no iFood, pra quem é de São Paulo. Pra você que quer adquirir o curso, tá o QR Code aqui embaixo. Então faça isso por você e vai empreender. Mulher, homem. Vai ser feliz, vai vender pastel de nata. Ó. Maravilhoso. Beijo. Crocante. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Você que é viajada, sabe que tá bem... Bem Maravilhoso top, mesmo. porque no Brasil, pastel de nata assim, Não, nunca maravilhoso mesmo. Fantástico. Beijo, Ana de gente. Assis, Ateliê da Nata. Beijo a todos vocês. Beijo, Deus gente. abençoe. Amém, Sandra. Eu também, amiga. Cadê o café? Cadê meu café?